Messi é muito embaçado. Vamos resumir o jogo entre Argentina e Argélia, Copa do Mundo de 2026, e a gente tem resumo aqui direto para vocês no canal de cortes. Então fica bem ligadinho. Eu não consigo trazer todos, mas a gente vai trazendo alguns relevantes, outros também importantes. Então vamos falar aqui sobre essa Argentina. E a gente começa aqui de cara com uma equipe que a gente sabe que teve um mau ciclo. Isso aqui, deixa eu até olhar como que tá minha câmera. Isso aqui não dá pra gente pegar e mentir aqui, falar que é besteira, falar que é baboseira, tudo isso, porque essa foi a verdade. Foi mais um tour do que um ciclo feito, né? Foram seleções fracas, mas da mesma forma, a seleção da Argentina, ela é muito entrosada. Isso a gente não pode negar de forma alguma. E foi provado nesse jogo, está sendo provado pelo menos nesse primeiro tempo, e também muitos outros jogos que foram feitos que eram mais difíceis em teoria, e a Argentina se dava muito bem dentro de campo. E agora a gente começa dizendo que a Argentina nos primeiros minutos, eu pelo menos tinha a impressão de que esse jogo, pelo menos agora no primeiro tempo que a gente está gravando isso, que a Argentina tivesse um pouco mais de dificuldade, que talvez seria uma decepção nessa Copa. Pelo menos por enquanto não está sendo, mas começa com um pouco de pressão essa seleção, mas ainda assim com a posse de bola, tanto que nos 3 primeiros minutos já cria a primeira chance, quase que faz o gol, mas o goleiro Zidane, sim, ele é o filho do Zidane e estava no gol da Argélia, catou a bola, um lance um pouco mais tranquilo. E aí, senhoras e senhores, depois desse lance, a gente vê simplesmente o gol de limonada Pepsi. Exatamente, meus amigos. O Lionel Messi passa 1 minuto depois, a Argentina cria uma construção de jogadas muito rápida, daquela forma que eles gostam, toque nos pés, movimentação dos jogadores. Messi faz o 1-0. Nesse lance aqui, ia ser um belo de um golaço, tá? Ia, porque não foi lance impedido semiautomático. O ombro dele tava um pouco à frente, e aí dá pra ver a diferença da tecnologia, porque imagina se fosse no famoso traçado como é o Brasileirão, né? Que dá toda aquela polêmica. Mas aqui tá com impedimento automático, né? Agora nem é semi, é automático. E aí basicamente aparece a face dos jogadores e ele estava com essa parte da cabeça e o ombro à frente. Por esse motivo, acabou não saindo gol. E logo após essa pressão da Argentina, aí a Argélia veio pra cima com tudo. Os caras criam uma jogada, encurtam os espaços e acham um passe muito bom pro jogador da Argélia, que faz um 1-0 para a equipe da Argélia aos 7 minutos, poucos minutos depois, né, que começa aí a dominância da Argélia. Só que aí, meus amigos, também foi impedido esse gol, acredite se quiser. Como vocês podem ver na imagem aqui, o jogador da Argélia está muito à frente, assim, muito entre aspas, né? Acho que é o ombro, como o mesmo lance do Messi, à frente dos zagueiros da Argentina. E aí acabou que também não foi gol. Ia ser também um belo de um golaço, e deixou o Dibu Martínez no chão, todo na bosta, né? Um gol que seria icônico, mas acabou não sendo. Futebol não existe se. Essa é a grande verdade. E aí, a Argentina ainda assim começa a tentar criar mais jogadas. A gente vê uma dominância completa dessa Argentina nesse primeiro tempo, apesar de alguns começos ali laicar, mas a Argentina domina por completo. Dá a dinâmica do jogo, dá a didática, toca muitos passes, enfim, basicamente a Argentina foi controlando o jogo da forma que queria e acabou aparecendo uma outra oportunidade com o senhor GOAT, Lionel Messi. E aqui, cara, a gente lembra que o Mbappé, no jogo de hoje com a França, ele bate o recorde de, se eu não me engano, 14 gols na Copa do Mundo, superando o Messi e o Pelé. Aí o Messi faz o 13º agora, se eu não me engano, na Copa do Mundo. Daqui a pouco também estará chegando nos 20 gols. Os 20 gols, talvez nos 20 gols ali, nos 16, na verdade, de Close, que é o maior artilheiro da história das Copas, mas também tem o Mbappé ali, o Messi está encerrando a carreira, né, praticamente, e o Mbappé começando, mas aqui você vê que o Messi joga pra caralho, porque assim, um baita de um golaço, tá?
O Messi recebe um passe excelente e aí ele vem driblar aqui 2 jogadores da Argélia, entre linhas, chuta de fora da área. Eu também acho que foi um pouco falha do Zidane, porque se ele firmasse mais a mão ali, eu acho que ele catava, sabe? Apesar de que Messi é Messi, né, gente? Assim, é um gênio, é um cara que joga bola pra caramba. E agora a pressão cai amanhã pro Cristiano Ronaldo, porque o Messi já fez gol. E Cristiano Ronaldo, se não jogar tão bem, meu Deus do céu, viu? Que situação que ficaria complicada, né? Não, mas enfim, admiro demais esses 2 jogadores. E aqui você vê, né, o passe que o jogador da seleção argentina dá pro Lionel Messi, ele arranca, dribla 2 jogadores e chuta, faz o golaço contra a equipe da Argélia. E como eu falei, apesar de todos os momentos, né, muitas faltas, muitas entradas duras que você vê no jogo, a Argentina dominou praticamente o primeiro tempo inteiro. Alguns momentos a Argélia aparecia, mas a Argentina foi quem controlava. Troca de passes curtos, rápidos, sintonia entre os jogadores, isso é muito perceptível, porque apesar de não ter sido o melhor ciclo possível, ainda assim a Argentina é uma seleção entrosada, porque tem a base campeã da Copa do Mundo de 2022 e esses últimos anos, obviamente que os caras jogaram tudo junto, já entende o que um ou outro vai fazer, o entrosamento é muito forte, então obviamente que a Argentina pode ser uma decepção sim por conta do ciclo, talvez, mas também é uma candidata a chegar em fases boas nessa Copa do Mundo. Se continuar assim, claro, a gente sabe que a Argélia não é uma grande seleção, mas ainda assim a Argentina tem esses 2 lados. Ou pode ser uma das maiores decepções dessa Copa, ou simplesmente pode ser também uma surpresa de novo e quem sabe aparecer em uma fase importante final. E aqui você via, né, como eu falei pra vocês, a Argentina tentando aparecer, e nesse momento aqui, foi a Argélia que atacou. Acha também a Argélia muito interessante porque é uma equipe que, beleza, não tem tanta posse de bola, não tem tanta dominância do jogo, mas ainda assim os caras achavam um passe ou outro entre linhas e dá pra ver que esse é um erro que acontece na Argentina. Se o Brasil for pegar futuramente alguma seleção, o passe entre linhas, esse achado entre linhas é o que pode fazer diferença em algum jogo que seja primordial para fazer algum gol, né? E aí a Argélia quase faz o gol aqui na lateral, Dibu Martínez acaba defendendo. Tem outro lance muito parecido, só que foi mais pela ponta e também foi um passe entre linhas, o que dá para ver que a Argentina tem um pouco de dificuldade nesse sentido. E aí veio aqui para lateral, chutou cruzado e o Dibu Martínez de novo catando. E também teve esse lance perigosíssimo. Novamente, o jogador aqui, na verdade, ele até dribla, né, no final do primeiro tempo. Ele dá um drible curto, passa por 1, por 2, chuta a bola, é desviada bem fraquinha. Dibu Martínez acaba catando. E basicamente foi isso. Aí deu o fim do primeiro tempo. Agora a gente vai ver como é que foi o segundo tempo. E que segundo tempo maravilhoso. E a gente tem que discutir aqui, porque rolou muita coisa. A Argentina simplesmente melhorando ainda mais, tá ligado? Vou começar aqui falando pra vocês, tá? Eu vou colocar as imagens aqui novamente, pra gente começar dizendo sobre o que de fato aconteceu neste segundo tempo, porque no primeiro tempo a gente viu aquele final estrondoso de absurdo, e chega o segundo tempo, obviamente. E aí, a Argentina continua fazendo essa pressão, controla o jogo, controlando o ritmo, tentando cadenciar, tentando acelerar também a parada, e rola uma finalização do Lionel Messi já de cara nos primeiros minutos. Finalização que foi muito feia, acaba isolando, mas do mesmo jeito, a partida dele foi recompensada toda nesse segundo tempo, e claro, além do gol no primeiro tempo. E você vai me entender o porquê. Passamos para frente, senhoras e senhores, e também tivemos outras chances da Argentina. O Messi manda um passe absurdo, Lautaro Dias chuta debaixo das pernas, mas acaba que a bola vai pra fora. Uma chance desperdiçada também da seleção argentina. E o Lautaro, que a gente tem que citar aqui, cara, que é um cara que é muito presença diária, só que eu acho que o Julián Álvares deveria ser titular. O Julián, ele tem muito mais qualidade que o Lautaro, apesar do Lautaro ser um baita jogador, ser um cara de área, de presença, que também aparece em momentos, mas eu acho que o Julián Álvares, ele tem mais qualidades técnicas e até melhores do que o senhor Lautaro, portanto, o Julián Álvares poderia ter sido titular nessa partida, acabou que não foi. E como eu disse pra vocês, a partida foi se cadenciando, e chega um momento em que a Argentina começa
a dar uma degringolada, a marcação começa a ficar um pouco mais frouxa, a Argélia começa a tentar chegar um pouco mais, e aí o Scaloni falou, cara, vou ter que substituir para gerar marcação. E aí a gente vê aqui, senhoras e senhores, saindo Almada e Martínez, que são jogadores também que sabem marcar, mas são mais ofensivos. E entra Álvares e Gonçalves, que são dois jogadores que são bons atacantes, mas que são jogadores que sabem marcar melhor do que esses dois que estavam dentro de campo. E aí a Argentina continua, depois dessas substituições, dominando o jogo por completo. Porque a Argélia já não conseguia mais ter atividade, e aí a Argentina foi domando novamente a superioridade dentro de campo. E aí, senhoras e senhores, surgiu mais uma oportunidade. E o Messi apareceu de novo, fazendo o 2-0 para a Argentina. Que jogo absurdo do Messi. Assim, veio um chute de fora da área, rebote e o Messi tranquilinho, andando. Deu um chute fraquinho no cantinho. Matou o goleiro Zidane, o Zidane meio que deu uma assistência indo para ele. E aí, gol de Lionel Messi. Messi que é um gênio, é um cara absurdo dentro dos gramados. Aqui a gente não tem nenhum que discutir sobre Messi, não tem nenhum que falar sobre esse cara que é uma lenda e que tá vindo para mais uma Copa do Mundo, agora sendo realmente um grande protagonista da seleção argentina. E aqui nesse momento ele estava com 15 gols, chegando a Ronaldo Fenômeno, que é um dos maiores artilheiros da Copa do Mundo. Faltava apenas um gol para ele se tornar o maior artilheiro das Copas. E aconteceu nessa partida, senhoras e senhores. A gente viu esse outro lance antes de acontecer, do Messi também chegando, finalizando, mas o goleiro Zidane pela primeira vez pegando o chute de Lionel Messi. Pô, seria o hat-trick aqui nos 65 minutos de jogo, né? Porque a Argentina continuou dominando e o Messi tentando. Acabou que não aconteceu. Teve também esse chute dos jogadores da Argélia frente ao gol da Argentina. Foi um dos únicos chutes que a gente teve da Argélia no segundo tempo também, que, como eu falei para vocês, acabou indo mal taticamente, a Argentina dominando completamente. Passa-se algum tempo, o Messi aparece de novo, 3-0, um hat-trick também pra entrar na história da carreira dele, uma estreia já metendo 3 gols, mostrando tanto que o Messi é absurdo, tanto que o Messi sabe jogar futebol, que esse esporte foi feito pra esse cara, e que esse cara é muito fora da curva, é um ET, ele é abismal. E assim, um terceiro gol, que foi um belo de um gol, Messi fazendo 16 gols, sendo o maior artilheiro da história da Copa do Mundo, e na edição de 2026, sendo o artilheiro neste momento da Copa do Mundo. Cara, o Messi joga muita bola, irmão. Assim, o Messi é abismal. É absurdo. Não existem palavras para explicar o que o Messi faz na carreira dele. Do outro lado tem um Cristiano Ronaldo que vai jogar amanhã. Eu tô até com a camisa de Portugal, inclusive. Deixa eu até mostrar pra vocês, mano. Aqui, ó, camisa de Portugal. E vamos ver o que ele vai fazer, né? Porque se ele corresponder mal dentro de campo, Cristiano Ronaldo, porque a pressão agora sim cai pra ele, por ser uma última Copa e por ver Messi fazendo uma atuação dessas, não sei o que o torcedor pode pensar. De que o Messi velho tá melhor do que o Cristiano Ronaldo velho. E é uma grande verdade que pelo menos tá acontecendo. Messi, que todo mundo subestimava, que tá no Inter Miami, que não sei o que, mas que mostrou que realmente chegando nessa Copa do Mundo. E aí, meus amigos, acabou sendo substituído, totalmente aplaudido e com razão. E também porque a idade chega, já fez 3 gols, jogaço, não tem nem o que discutir. E o físico também, uma hora ou outra bate. E praticamente foi isso. A Argentina dominou até os segundos finais. Fim de jogo, a Argentina vence com total dominância. E esse foi o resumo da partida aqui em loco. Espero que vocês todos tenham gostado desse resumo. Eu peço que você possa me seguir para me ajudar com mais resumos, mais cortes no canal de cortes, porque eu amo futebol e o futebol é isso, Copa do Mundo é isso. Se Deus quiser, teremos muito mais. Um abraço a todos e até amanhã.